Joy Boy é uma lenda no mundo de One Piece há muito tempo e diversas teorias já rolaram por aí tentando explicar quem seria essa figura tão misteriosa. Mas com a revelação feita pelo Dr. Vegapunk durante sua transmissão, a gente pode finalmente descobrir mais sobre sua história, porque agora nós sabemos que Joy Boy foi o primeiro pirata. Então fica aqui porque a gente vai conversar sobre isso e eu vou te explicar tudo que tá rolando no capítulo 1114 de One Piece. Mas claro, não antes de você clicar no botão do like pra apoiar esse canal que ainda tá lutando pra crescer, mas assim como o Luffy, vai persistir até o fim. Dito isso, bora pro vídeo. O capítulo já começa com a gente vendo vários locais ao redor do mundo reagindo àquela informação que o Vegapunk passou de que o mundo vai afundar. Primeiro a gente vê o QG da marinha, os marinheiros ficam assustados, começam a ficar preocupados com aquilo, mas o Sakazuki parece meio pensativo, que pode dar a entender que ou ele desconfiou de alguma coisa porque lembrou de alguma coisa que ele já sabia, ou ele já até sabe do que tá acontecendo, ou outra coisa. A gente vê uma galera em Mocktal zoando ele, a galera de Water 7 ficando preocupada e lembrando do Aqua Laguna, mas provavelmente a parte mais interessante é em Impel Down, onde a gente vê o Doffy, e ele comenta que, maravilha, se Impel Down acabar enchendo de água, é trabalho do Magellan garantir a segurança dos prisioneiros. E o Magellan comenta que é verdade, que o aumento de 1 só metro no nível da água causou um pânico na prisão, mas ele se pergunta de quantos metros vai precisar para afundar o mundo todo. E o Doffy fala que só uns 5 metros de aumento já vai acabar com a maioria das cidades do mundo, e que todo mundo vai ter que fugir para outro lugar, talvez para um lugar mais alto, e aqui provavelmente ele tá falando de Mary Joyce, apesar de que também poderia ser sobre as Ilhas do Céu. Depois de ver mais algumas reações, a gente vê como os Gorosei estão reagindo a isso. Eles estão muito estressados e começam a falar para eles destruírem todos os Dendemushi de transmissão. Não só isso, destruírem todas as formas de vida que eles puderem ouvir com o hack dele. Nada mais importa agora. A gente vê a York tentando descobrir aonde o Stella pode ter colocado o Dendemushi e também o quanto ele vai falar. Então Vegapunk fala na mensagem que alguns dias depois dessa gravação, se o sensor e os cálculos dele estiverem corretos, vai acontecer um grande terremoto no mundo inteiro, que aconteceu. Além disso, o nível do mar vai subir em 1 metro, algumas ilhas não vão poder continuar habitadas, o que aconteceu também. E ele fala que se ele errar sobre essas coisas, as pessoas não precisam ouvir mais nada do que ele vai falar, mas se todas essas coisas acontecerem, ele quer que prestem atenção no que ele vai dizer. Então ele fala que esse terremoto que ele preveu não é um desastre natural. Enquanto isso, a gente vê o Saturno enfrentando metade do bando do Luffy, e todos eles ao mesmo tempo passando um aperto, que mostra o quão poderoso ele é. E o Vegapunk continua dizendo que ele também desejava paz de alguma forma. Saturno se estressa, fala para saírem da frente dele e sai correndo de lá, e ele vai até o lugar onde tá a Mother Flame. O Vegapunk fala que esse é só um dos pecados dele. Com o sonho de alcançar uma fonte de energia perpétua, ele queria do fundo do coração que o mundo avançasse pro futuro. Mas ele voou muito perto do Sol, e a gente vê a Mother Flame, um reator gigante com uma chama no que parece ser um núcleo de água. Enquanto Saturno tá lá dizendo que eles têm que destruir todas as formas de vida em leve phase e eles têm que ser implacáveis. E me digam o que vocês acharam, mas eu achei simplesmente incrível essa visão da Mother Flame. E galera, como eu falei antes, esse canal ainda é novo, então se você gostar desse vídeo e quiser receber mais conteúdo no futuro, se inscreve no canal e liga o sininho das notificações, porque vai ser de muita ajuda pra mim e eu agradeço muito. Mas então a gente continua a mensagem do Vegapunk, onde ele fala que vai explicar tudo do começo ao fim. Enquanto isso, a marinha ainda tá tentando atacar aquele robô gigante, mas eles falam que ele é muito resistente. O Dory, Brog e o Luffy, que inclusive já tá de volta na quinta marcha, estão escapando do São Topman no meio do mar de chamas. E enquanto a gente vê uma imagem de Musamá, o Vegapunk fala que essa é uma história de um período que durou de 900 a 800 anos atrás. A verdade mora naquele século que foi apagado da história. O período ficou conhecido como século perdido. Todos os registros foram apagados. Os únicos meios de conhecer esses registros históricos que foram perdidos foram espalhados pelo mundo em silêncio. Esses registros só podem ser lidos decifrando os textos do passado, que estão escritos em pedra, conhecidos como poneglyph. Enquanto ele diz isso, a gente vê o Jaguar de Sol, e eu não sei vocês, mas eu quero muito ver o reencontro dele com a Robin. Então Vegapunk continua a mensagem dizendo que o ato de decifrar os poneglyphs foi proibido pelo governo mundial. Mas mesmo tendo vínculos com o governo mundial, ele se envolveu nisso, e esse é o segundo pecado dele. Ele diz que teve sorte de herdar vários documentos de um grupo incrível de arqueólogos, que no caso são os pesquisadores de Ohara, e ele conseguiu decifrar vários poneglyphs. Ele pesquisou o máximo que conseguiu e não tem nenhum arrependimento. Enquanto isso, a gente vê o grupo da Nami, o Sop e a Robin, e eles falam que o chão tá se mexendo, mas eles percebem que na verdade as nuvens estão aumentando, e eles entendem que essa era a ideia do Edson. Ele deu um jeito de escapar para aumentar as nuvens, e dessa forma eles vão ter espaço para alcançar o mar, porque o navio vai estar mais próximo. Enquanto isso, a gente vê ele dizendo pro Chapéu de Palha escaparem em segurança e não caírem nas mãos do governo mundial. Então Vegapunk continua sua mensagem dizendo que, em resumo, o que ele sabe é um conto incompleto do século perdido, e ele diz que ele não vai tentar completar as lacunas com especulações, ele vai se limitar a contar os fatos que ele descobriu. E enquanto a gente vê o Luffy atacando mais uma vez o São Topman na cabeça, dessa vez com sua quinta marcha, e mesmo assim sentindo dor na sua mão, o Vegapunk fala que o protagonista desse conto nasceu há 900 anos, em um reino com uma
uma civilização muito avançada. E assim como o lendário deus do sol Nika dos contos de Elbaf, ele também lutava com um corpo elástico. O nome dele era Joy Boy. Ele foi o primeiro homem a ir para o mar, o primeiro a ser chamado de pirata. E meus amigos, que capítulo, que revelação insana. Eu tô muito hypado pro que ele vai contar depois. Agora eu queria falar um pouco da Mother Flame. Eu achei aquele visual incrível. E eu não sei vocês, mas eu tive a impressão que a ideia da Mother Flame é que ela consegue gerar todo aquele poder porque ela consegue fazer surgir mais energia com base em uma energia original. Porque se vocês forem parar para analisar, aquele reator tem uma parte no meio com que seria água ou algum tipo de líquido e uma chama no meio, como se o reator estivesse grávido de uma chama. E a gente sabe que o Vegapunk estava buscando uma forma de energia perpétua, algo do gênero. Eu acredito que isso aqui vai ser uma crítica à bomba nuclear. Assim como o Vegapunk é um tipo de paródia do Einstein, eu acho que a Mother Flame vai ser um tipo de crítica à bomba nuclear, que no caso a energia nuclear poderia ter sido simplesmente usada como uma forma de energia que iria apenas fazer a humanidade avançar, só que o ser humano, sendo ser humano, também quis usar como uma arma de destruição em massa extremamente cruel. Eu acho que essa vai ser a crítica. O Vegapunk desenvolveu aquilo, poderia ser usado simplesmente para fazer o mundo avançar, mas o governo mundial quis usar como uma arma. E falando do Joy Boy, eu não vou tentar especular muita coisa aqui, porque a gente só tem essa informação de que ele foi o primeiro pirata, mas pelo que o Vegapunk falou, eu tive a impressão que o Joy Boy não é o Nika de fato. Ele, assim como o Luffy, apenas comeu a fruta e despertou ela. E já tinha sido dito antes, inclusive. Mas apesar de já ter sido dito antes, ainda existia essa dúvida se o Joy Boy era a mesma pessoa do Nika ou não. E aparentemente não. O que significa que em algum momento a gente ainda pode ter uma história ou uma lenda, alguma coisa assim, explicando mais sobre o Nika. Principalmente quando eles forem pra Elbaf. E ouçam o que eu tô falando. A possibilidade do Joy Boy ser alguém que originalmente é da realeza, ou então tá relacionado com as pessoas que criaram o governo mundial, coisa do gênero, é extremamente grande. Existe uma possibilidade muito grande de que ele estava relacionado com essas pessoas mais importantes. Eles começaram a querer criar um governo autoritário, ele se rebelou e virou um pirata e foi pro mar. Ou algo nesse rumo. Pelo menos isso é o que eu imagino que vai ser a história. Mas me digam aqui nos comentários o que vocês acham, o que vocês acharam desse capítulo. Eu achei muito bom, tô muito hypado pro próximo. Me digam aqui as teorias de vocês e se vocês quiserem entender um pouco melhor do que rolou nos últimos capítulos, clique nos vídeos que eu tô deixando na tela. Tenho certeza que você vai gostar. Pela sua atenção, muito obrigado e eu te vejo no próximo.